O câncer de pâncreas é um dos tipos mais agressivos de câncer que existem e, ao mesmo tempo, um dos mais desafiadores para os médicos diagnosticarem. Isso porque seus sintomas são extremamente variados e, muitas vezes, não indicam diretamente que o problema está no pâncreas. É comum que as pessoas com essa doença acabem sendo submetidas a vários exames de outros órgãos antes que os médicos finalmente comecem a investigar o pâncreas. Em termos numéricos, o câncer de pâncreas não é um dos mais frequentes. Ele representa cerca de 3% de todos os tipos de câncer. As chances de desenvolvê-lo são de aproximadamente 1 em 64, o que à primeira vista pode parecer uma boa notícia. No entanto, é aí que começa o verdadeiro problema. Mesmo sendo relativamente raro, o câncer de pâncreas se destaca pela sua agressividade. Ele é responsável por cerca de 7% de todas as mortes relacionadas ao câncer. E só nos Estados Unidos, estima-se que até 2030 ele poderá se tornar a segunda maior causa de morte por câncer, respondendo por 50% das fatalidades. O maior desafio com esse tipo de câncer é a detecção. Quanto mais tarde o câncer de pâncreas é identificado, pior é o prognóstico. A taxa de sobrevivência de 5 anos após o diagnóstico é de apenas 12% para todas as fases da doença. E se o câncer já tiver se espalhado para outros órgãos, essa taxa cai drasticamente para apenas 3%. Diante dessa realidade alarmante, surge a pergunta: é possível prevenir o câncer de pâncreas? Quais erros diários podem estar nos colocando em risco sem que saibamos? E quais mudanças em nosso estilo de vida podem realmente fazer a diferença e reduzir o risco dessa doença mortal? Fique comigo até o final deste vídeo, onde vou compartilhar como alguns erros comuns podem aumentar significativamente o risco de desenvolver câncer de pâncreas. E, claro, o que podemos fazer para evitá-los. Sinais de alerta. Fezes de cor clara podem indicar câncer de pâncreas. Um dos sinais precoces de que algo pode não estar certo com o seu pâncreas é a mudança na cor das fezes. Fezes de cor clara podem ser um indicador importante de câncer de pâncreas. Isso acontece porque, quando o tumor começa a crescer, ele pode pressionar o ducto biliar, que é responsável por levar a bile para os intestinos. Quando o fluxo de bile é bloqueado, ocorre uma condição chamada icterícia obstrutiva. Como resultado, as fezes perdem sua cor habitual, a pele e os olhos podem ficar amarelados, e a urina pode escurecer consideravelmente. O que é colúria e por que ela importa? A colúria, que é a presença de bilirrubina na urina, é um sintoma bastante preocupante que muitas vezes passa despercebido. Quando a bilirrubina está presente na urina, ela provoca uma mudança significativa na cor, fazendo com que a urina fique escura ou marrom, parecida com refrigerante de cola. Esse é um dos sinais mais comuns de que pode haver algo errado com o pâncreas. Isso acontece porque a bilirrubina, que normalmente seria excretada pela bile, acaba sendo eliminada pelos rins, sinalizando uma possível obstrução no ducto biliar. Se você notar essa mudança na cor da urina, é importante procurar orientação médica imediatamente. Erro número 1. Viver perto de fábricas pode ser mais perigoso do que você imagina. Morar perto de fábricas que utilizam substâncias químicas, como hidrocarbonetos clorados, pode aumentar significativamente o risco de câncer de pâncreas. Pesquisadores espanhóis descobriram uma relação direta entre a exposição a esses compostos e o desenvolvimento desse tipo de câncer. Essas substâncias são amplamente usadas em várias indústrias, como na fabricação de papel, produtos petroquímicos, pesticidas, transformadores elétricos e até na mineração. Mesmo que os hidrocarbonetos clorados não sejam inflamáveis ou corrosivos, eles são extremamente tóxicos para a saúde humana. Esses compostos são utilizados principalmente como solventes, removendo graxas e óleos de superfícies, e podem facilmente se infiltrar no solo e contaminar as águas subterrâneas. Se você vive perto de fábricas que utilizam esses produtos químicos, pode estar mais exposto do que imagina. E o pior, a contaminação das águas pode se prolongar por anos, afetando a saúde de quem consome essa água sem saber do risco. Erro número 2. Morar em uma casa antiga pode esconder perigos invisíveis. Você mora em uma casa antiga? Se sim, pode haver um perigo escondido nas paredes e telhados: o amianto. Este material
muito utilizado na construção civil entre 1940 e 1970, era apreciado por sua alta resistência ao calor e à eletricidade. No entanto, com o tempo, foi descoberto que o amianto tem propriedades cancerígenas, e seu uso foi proibido em várias partes do mundo. No entanto, muitas casas ainda possuem amianto em suas estruturas. O perigo está na inalação das fibras de amianto, que podem se prender nos pulmões e outros órgãos, provocando sérios problemas de saúde, incluindo o câncer de pâncreas. Se a sua casa foi construída antes de 1970, é essencial verificar se há presença de amianto nos materiais de construção e tomar as providências necessárias para removê-lo de forma segura. Erro número 3. Usar fogões a gás sem ventilação adequada. Você sabia que o simples ato de cozinhar em um fogão a gás sem abrir as janelas pode aumentar seu risco de desenvolver câncer? Um estudo recente da Universidade de Stanford revelou que a queima de gás natural, ou propano em fogões domésticos, libera benzeno, um dos compostos químicos mais nocivos para a saúde. O benzeno é conhecido por ser altamente cancerígeno, e sua inalação frequente pode contribuir para o desenvolvimento de cânceres, inclusive o de pâncreas. O problema é que o benzeno não fica restrito à cozinha. Ele pode se espalhar por toda a casa, principalmente para os quartos, onde acabamos inalando o gás durante o sono. Para mitigar esse risco, os pesquisadores recomendam sempre manter as janelas abertas enquanto se cozinha e usar o exaustor para eliminar o máximo de gases possível. Erro número 4. Usar pesticidas em casa. Um perigo invisível. Pesticidas são produtos comuns em muitas casas, especialmente para o controle de insetos e pragas no jardim. No entanto, os pesticidas contêm substâncias químicas que podem ser prejudiciais à saúde, como o mancozeb e o glifosato, que já foram associados a vários tipos de câncer, incluindo o câncer de pâncreas. Pesquisadores franceses descobriram que a exposição prolongada a pesticidas pode aumentar significativamente o risco de desenvolver adenocarcinoma pancreático. Se você usa pesticidas em sua casa com frequência, considere alternativas mais seguras e naturais para proteger a saúde da sua família. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença quando se trata de evitar o contato com essas substâncias perigosas. Erro número 5. O açúcar, o combustível silencioso do câncer. Pesquisas conduzidas pelo Instituto Karolinska, na Suécia, mostram que o consumo excessivo de açúcar pode estar diretamente relacionado ao aumento do risco de câncer de pâncreas. Quando ingerimos grandes quantidades de açúcar, nossos níveis de glicose no sangue aumentam, o que leva a uma maior produção de insulina. Esse processo, conhecido como hiperglicemia pós-prandial, coloca o corpo em risco, especialmente quando combinado com outros fatores, como obesidade e inatividade física. Células cancerígenas têm um apetite voraz por glicose. Elas consomem açúcar até 200 vezes mais rápido que células normais. Isso acelera a formação de tumores, tornando-os mais agressivos e difíceis de tratar. Portanto, é fundamental moderar a ingestão de açúcar e adotar uma alimentação balanceada, rica em vegetais e alimentos naturais. Erro número 6. Ignorar infecções por H. pylori. A bactéria H. pylori é conhecida por causar úlceras e gastrites, mas o que muitos não sabem é que ela também pode aumentar o risco de câncer de pâncreas. Quando essa infecção não é tratada, pode provocar inflamação crônica no estômago, abrindo caminho para o desenvolvimento de células cancerígenas que, eventualmente, podem se espalhar para o pâncreas. Se você foi diagnosticado com H. pylori, é essencial seguir o tratamento médico e realizar exames regulares para garantir que a infecção seja completamente eliminada, reduzindo o risco de complicações mais graves. Como prevenir o câncer de pâncreas? A prevenção é sempre a melhor abordagem, e com o câncer de pâncreas, isso não é diferente. Algumas medidas simples podem fazer toda a diferença. 1. Mude seus hábitos de vida. Pare de fumar. Evite o consumo excessivo de álcool. Mantenha um peso saudável e faça exercícios regularmente. Essas são práticas fundamentais para reduzir o risco de câncer de pâncreas. 2. Alimente-se de forma saudável. Reduza o consumo de açúcar e carboidratos refinados, optando por alimentos frescos e naturais.
Evite carnes processadas e prefira peixes e aves. Use azeite de oliva em vez de óleos refinados para melhorar sua saúde digestiva. Terceira, consulte um médico regularmente. Fazer exames preventivos anuais é essencial. Esteja atento a qualquer mudança em seu corpo, como a cor da pele ou dos olhos, alterações na urina ou nas fezes, e procure atendimento médico imediato se notar esses sinais.